Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Revelou isso ao vivo. Zinho revela a única exigência de Bruno Henrique para assinar renovação com Flamengo. A renovação de Bruno Henrique ao lado da final da Copa do Brasil são os principais assuntos dentro do Flamengo nesses dias. A ideia do Mengão é decidir a situação do camisa 27 logo após a final da competição nacional, uma vez que outros times já estão interessados e de olho na situação do atacante para a próxima temporada, pois ele está em fim de contrato e já poderia assinar pré-contrato. Bruno Henrique já teve seu nome especulado no São Paulo, Grêmio, Corinthians e agora, a equipe da vez foi o Palmeiras. Apesar disso, as informações dão conta de que o principal desejo do experiente atacante é seguir no rubro-negro carioca para a próxima temporada. Segundo informações trazidas pelo ex-jogador e hoje comentarista esportivo da ESPN Zinho, Flamengo e Bruno Henrique já tiveram algumas conversas para a extensão contratual do camisa 27. O primeiro contato foi negativo, pois não tiveram um acerto em relação a alguns detalhes do que foi oferecido pelo rubro-negro carioca ao jogador e aos seus agentes. Em sua participação no ESPN FC, Zinho garantiu que as negociações para a renovação do atacante estão acontecendo e a questão a ser resolvida é o tempo de duração do novo acordo. O Flamengo fez uma proposta de 1 ano de contrato e o jogador não quer. O Bruno Henrique quer um contrato de 3 anos. Vale lembrar que o experiente atacante de 32 anos voltou de lesão nesta temporada e já se tornou peça essencial para o time do rubro-negro carioca novamente. Na temporada, conforme dados levantados pelo site Transfermarkt, Bruno Henrique fez 25 partidas e soma 7 participações em gols, tendo marcado 6 gols e ainda dado uma assistência. Está em crise, por essa ninguém esperava. Parceiro de Gabigol vacila nos últimos jogos e situação no Flamengo é preocupante. Pedro é um dos jogadores de mais destaque na equipe do Flamengo, no entanto, diante a má fase da equipe rubro-negra, o atacante não vive grande fase no ataque flamenguista. E após o duelo contra o Goiás, onde o Mengão acabou num empate sem gols, o centroavante do time carioca passou mais uma vez sem marcar tentos com bola rolando. De acordo com o site SofaScore, Pedro não marcou gols com bola rolando nos últimos 14 jogos com a camisa flamenguista. Até aqui foram 770 minutos jogados, marcou 2 gols de pênalti e chutou para a direção ao gol em 18 situações com 9 direcionadas para o gol. Além disso, teve 4 grandes chances de gol, todas foram perdidas. Apesar da seca de gols com bola rolando, Pedro vai bem na posse de bola e acerto do passe, ao todo o jogador tem 77% de assertividade. Porém, em questão de dribles, o atleta não vai tão bem. Nas oportunidades que aparecem durante o jogo, o centroavante tem apenas 39% de aproveitamento. Ou seja, um índice baixo para um atleta do patamar de Pedro. Diante dos números, o jogador flamenguista tem uma nota de 6,67 como média, mediante ao atual momento e a base realizada de 14 jogos. O Flamengo volta a campo no próximo domingo 24, pelo duelo de volta da final da Copa do Brasil. A equipe rubro-negra perdeu por 1-0 e tenta converter o resultado fora de casa, no estádio do Morumbi, casa do São Paulo. Flamengo chega à marca negativa e perde posições no Brasileirão. O Flamengo enfrentou o Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou somente no empate em 0-0. O resultado aumentou ainda mais a crise que há no clube. Sampaoli escalou alguns jogadores titulares para o duelo em Goiânia, mesmo com a final da Copa do Brasil no domingo 24 no Morumbi. Porém, não foi o suficiente para a equipe sair com a vitória. O empate sem gols com o Goiás marca o 10º de Sampaoli no comando do Flamengo em 38 jogos até aqui. Além disso, já foram 20 vitórias e 8 derrotas. O argentino tem um aproveitamento de 61,4%, mas que não reflete no desempenho do time em campo. Com o empate, o Flamengo somou 1 ponto e chegou a 40 pontos na tabela de classificação, caindo para a 6ª colocação, o mesmo número que o Grêmio, que tem um jogo a menos. Não tenho como controlar isso. Sampaoli tira o corpo fora e revela motivo da crise no Flamengo. O Flamengo ficou no empate sem gols diante do Goiás em uma partida que decepcionou pela falta de emoção e inspiração de ambas as equipes. Em meio a uma semana quente com as polêmicas extracampo, o clima dentro de campo era frio e mais uma vez frustrou o torcedor rubro-negro que viu a equipe sair do G4 e assumir a 5ª colocação com 40 pontos. Esta foi a 2ª rodada sem vencer e as chances de uma briga pelo título se tornaram praticamente nulas, sendo apenas 0,75% de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.
Mas se dentro de campo o desempenho é caótico, fora de campo a equipe acumula diversas polêmicas, sendo a mais recente a confusão envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que teria ido às vias de fato com um torcedor, sendo este apenas mais um caso de agressão relacionado ao clube nos últimos meses. Os casos de Pedro X, ex-preparador físico, Gerson X Varela, foram outros casos que chamaram atenção. Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Jorge Sampaoli foi questionado sobre o evento recente e tentou dar um diagnóstico para o que está acontecendo no clube. Eu tenho o comando do time que joga. O que acontece fora de campo não me interessa e eu não comando. São fatos isolados, casos de agressão, não tenho como controlar isso. Diagnóstico que faço do que está acontecendo tem a ver com o fato de o Flamengo nos últimos anos ganhou muita coisa e este ano é um ano complicado, disparou Sampaoli. Sampaoli ainda afirmou que crise já está instalada no Flamengo antes mesmo de sua chegada. Foi muito complicado antes da minha chegada, tivemos um tempo de crescimento, agora o time caiu um pouco. E a pressão é muito grande, então há muito nervosismo. Esse nervosismo passa para o jogo, passa para a maneira de resolver uma jogada, há muita tensão. Acho que isso não ajuda, completou. Ele acabou de falar isso, é oficial. Jorge Jesus faz anúncio inesperado e choca a torcida do Flamengo. E a fase negativa do Flamengo parece que está longe de chegar ao fim. Com o nome do clube envolvido em polêmicas de agressões, o desempenho apresentado na última partida parece acompanhar a situação do rubro-negro no extracampo. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, a equipe não vem conseguindo ter consistência e está apresentando um desempenho bem abaixo do que é esperado. A expectativa era que após o desempenho apresentado no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o treinador argentino fosse demitido. Apesar do desempenho abaixo e de ainda não ter se provado no comando da equipe, a gestão entende que ainda assim Sampaoli tem condições de fazer a equipe reverter esse resultado e conquistar o título na temporada. Título esse, que pode ser o único em 2023, destacando ainda mais a importância para o clube. Diante de todas as polêmicas e de um desempenho abaixo em campo, o nome de um velho conhecido da nação acabou vindo à tona. Trata-se de Jorge Jesus, que foi multicampeão com o Flamengo no ano mágico de 2019 e atualmente está no Al Hilal. Através de uma mensagem, o comunicador Jonas Stelman questionou o míster sobre a possibilidade de sua saída do futebol árabe nesse momento. De forma categórica, o treinador a colocou como impossível. A possibilidade de um retorno de Jorge Jesus ainda é visto como um sonho para parte da torcida rubro-negra, mas o Al Hilal é líder do campeonato local, fazendo com que o retorno nesse momento seja totalmente descartado pelo treinador. Com isso, sob o comando de Sampaoli, o Flamengo agora se prepara para a decisão da Copa do Brasil, marcada para o próximo domingo 24, onde a equipe precisará reverter o resultado fora de casa se quiser conquistar o título. Nenhum outro assunto repercutiu mais nos bastidores da Gávea desde esta última terça-feira, 19, do que a briga envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz. O dirigente do Flamengo não resistiu às provocações de um adepto do rubro-negro e saiu no soco e na mordida em shopping do Rio de Janeiro. O assunto invadiu até mesmo o elenco da equipe, que teriam debatido a polêmica até a hora do jantar da delegação. Agora, o dirigente resolveu falar. A bola rola daqui a pouco para Flamengo e Goiás, às 19 horas, na capital goiânia. E você, torcedor, o que acha de Jorge Jesus no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.